Olá, bom dia. Protocolada PEC da transição. Texto prevê retirada do programa social do teto de gastos por 4 anos. Por um transporte público coletivo melhor. Governo federal abre consulta para receber contribuições. A chance de sair do vermelho. Mutirão do Banco Central para renegociar dívidas acaba amanhã. Terça-feira, 29 de novembro. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foi protocolado no Senado Federal o texto da proposta de emenda constitucional que prevê recursos para o novo programa de transferência de renda do governo federal a partir do ano que vem. É a chamada PEC da transição, que prevê a retirada do programa do teto de gastos por um período de 4 anos. O que está sendo proposto é o prazo de 4 anos. Inicialmente havia a ideia de ser perene a excepcionalização do teto de gasto do Bolsa Família. Mas, devido a muitas reações que houve, chegou-se à proposta de 4 anos. É a excepcionalização do teto de gasto do Bolsa Família, o que dá um valor de 175 bilhões de reais. Nelson Barbosa, do Grupo Técnico da Economia, explicou a necessidade de se votar a PEC ainda em 2022 para a manutenção de programas sociais, como o de transferência de renda no valor de R$ 600 no ano que vem. É urgente garantir a manutenção desse valor. Tem milhões de pessoas que dependem desse benefício para o seu dia a dia. Então, o governo eleito está procurando todas as formas possíveis para garantir isso, e não só isso, mas também a manutenção de vários programas necessários, como farmácia popular, merenda escolar, ônibus escolares. E hoje à tarde estão previstas várias reuniões do governo de transição. O Grupo Técnico da Saúde tem encontro na Fiocruz, em Brasília. Está prevista ainda uma coletiva do Grupo de Trabalho de Educação e uma reunião do Grupo Técnico de Mulheres com a futura primeira-dama Janja da Silva. O governo federal abriu uma consulta pública para receber contribuições e ideias para modernizar a legislação do transporte público coletivo no país. Vamos conversar ao vivo com o Glauco de Queiroz. Ele traz para a gente as informações. Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos, é isso mesmo, né? E o objetivo é aprimorar a Política Nacional de Mobilidade Urbana com a construção de um marco legal do transporte público coletivo. E esse marco legal, Renata, ele vai definir os direitos dos passageiros e as atribuições, né, das diferentes esferas de governo na gestão dos sistemas de mobilidade urbana, né? A ideia é organizar uma rede única de transporte, né, em linhas e rotas, né, com diferentes formas e modos de deslocamento, de forma a tornar esse serviço acessível ao maior número de pessoas, né? A outra intenção é integrar os tipos de transporte, né, rodoviário e ferroviário, com preços mais acessíveis e aumento dos padrões aí de qualidade desses serviços. As contribuições da sociedade podem ser enviadas até o dia 23 de fevereiro no portal Participa Mais Brasil, no link gov.br/Participa Mais Brasil. Podem participar empresas, cidadãos, instituições públicas, movimentos e organizações da sociedade civil. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou nesta segunda-feira a companhia aérea Qatar Airways a prestar esclarecimentos após uma possível conduta discriminatória a pessoas obesas. A companhia tem o prazo de 10 dias para apresentar informações. A empresa teria impedido uma consumidora brasileira de embarcar em um voo no Líbano por ter sido considerada, abre aspas, demasiadamente gorda, fecha aspas. A companhia teria solicitado a compra de bilhete na classe executiva ou de 2 bilhetes na classe econômica. Além disso, a consumidora deveria pagar multa por não ter embarcado na data e horário do voo. A Senacom apura se houve infração na prestação de serviços, uma vez que a conduta da companhia pode afetar inúmeros cidadãos brasileiros. O mutirão de negociação e orientação financeira do Banco Central quer ajudar o consumidor a colocar as contas em dia. A oportunidade vai até amanhã, 30 de novembro.
Há cerca de 5 anos, Sebastião pegou alguns empréstimos para investir na vida profissional. O negócio não deu certo e ele não teve como manter as contas em dia. Você tem uma série de restrições, né, na vida. Você quer fazer uns compromissos e é limitado, né? Cerca de 68 milhões de brasileiros tinham alguma dívida atrasada em agosto deste ano. Os dados da Serasa revelam que quase 29% deles tinham contas em aberto no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. Os demais tinham penduradas contas de água, luz e gás e prestações de lojas. Até o dia 30 de novembro, brasileiros com contas atrasadas com bancos ou instituições financeiras têm um canal aberto para negociar os débitos. É o mutirão de negociação e orientação financeira, promovido pela Federação dos Bancos, o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país. Mas atenção! Não entram no mutirão dívidas que tenham algum bem como garantia, como financiamento de imóveis e de carros. Toda negociação será feita online, pelo portal consumidor.gov.br. Lá, o cidadão diz quanto pode pagar, a empresa responde à proposta, o cidadão avalia e, se for bom para ambas as partes, a dívida é renegociada. Maicon já participou do mutirão em edições anteriores e ficou com a vida financeira em dia. Consegui renegociar tudo, coloquei tudo em dias, agora é só alegria. Procurar se programar ao máximo, né? Para que não ocorra isso novamente. Caso a pessoa não saiba sequer quantas dívidas tem em aberto, o Banco Central pode ajudar por meio da ferramenta Registrato, uma página na internet que mostra todas as contas em aberto e até os cheques sem fundo emitidos pelo cidadão. Além da oportunidade de renegociar, o mutirão oferece cursos de educação financeira para que a pessoa não perca o rumo das contas novamente. Ali ele pode se orientar, né, pode aprender como organizar o seu orçamento, não é isso? Como planejar os seus gastos e como usar o crédito de maneira responsável. E para quem está super endividado, o ideal é buscar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, para ter uma solução que reúna todos os credores. Pequenos produtores rurais das áreas de irrigação da Codevasf têm até o final de dezembro para liquidar dívidas ou parcelar débitos com o governo federal. A renegociação vai permitir a regularização dos lotes e o direito ao crédito agrícola. Os descontos chegam a 95% e o parcelamento pode ser em até 59 vezes. Felipe Santos, produtor de bananas em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, é um dos beneficiados. Essa renegociação, junto com a Codevasf, nos permitiu ficar adimplente com a Codevasf e, com isso, ter acesso a crédito rural e conseguir, de fato, essa regularização fundiária, né? Que também nos contemplou com os rebates, né? Que deixaram as dívidas aí mais próximas da realidade do produtor rural hoje, né? A quitação do débito rural está disponível para pessoas físicas com contratos originais negociados até 31 de dezembro de 2011. Já o parcelamento da dívida também pode ser feito por pessoas jurídicas. O contrato pode ser mensal ou anual. Quem atrasar 3 parcelas mensais ou a cota anual pode ter o acordo reincidido. Ao aderir à nova lei, o produtor volta a ter direitos aos créditos rurais e entra na fila de regularização de terra. Edivaldo comemora o bom negócio. Vale muito a pena porque você consegue um desconto até acima de 90%. Eu falo isso porque eu consegui. A Codevasf coordena, além do Nordeste, uma parte da zona rural dos estados do Amapá, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. Os titulares de lotes inadimplentes na área da Codevasf que não fizeram a adesão ao programa de renegociação ficam sujeitos a sanções previstas na Lei Nacional de Irrigação, como corte no fornecimento de água, nome incluído no cadastro de devedores rurais do setor público e podem ser processados judicialmente e até ter o lote retomado. 30 dias após a emissão do boleto, o proprietário ainda pode
pagar esse boleto. Ou seja, se aderirem até 31 de dezembro, terão até 30 de janeiro de 2023 para efetuar esse pagamento. E ainda falando sobre crédito, as operações do sistema financeiro acumularam alta de 1,5% em outubro. Com o aumento, o volume disponibilizado no mercado chega a quase 15 trilhões de reais. O dado faz parte das estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central. O crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 14,6 trilhões de reais em outubro de 2022. Este valor é equivalente a 153,3% do PIB e inclui tanto o crédito destinado a pessoas físicas, quanto o crédito destinado a empresas e também o crédito destinado ao governo. O destaque realmente são os títulos de dívida privados, cujo saldo cresce na faixa de 30% quando a gente compara o outubro deste ano com o outubro do ano anterior. Um crescimento de 29,5%. Isso mostra um dinamismo do mercado de capitais como fonte adicional de crédito para as empresas no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a fabricação de mais um produto medicinal à base de cannabis no Brasil. É a solução oral Cannabidiol Easy Labs. A comercialização do produto deve ser feita em farmácias e drogarias a partir da prescrição médica por meio de receita especial do tipo B, aquela de cor azul. Este é o 23º produto à base de cannabis para uso medicinal aprovado no Brasil. O Ministério da Saúde alerta para atitudes que podem causar danos auditivos. Além da idade, a perda da audição pode ocorrer de forma precoce para quem abusa dos decibéis. E o tratamento pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde. O fone de ouvido já faz parte do cotidiano de jovens e adultos. Para Daniela, que trabalha com telemarketing, o aparelho é uma necessidade, mas também um vício. Ela já sai do emprego ouvindo música no último volume. Aos 28 anos, o risco de surdez ainda não entrou na sua playlist. A gente nunca se preocupa, né? Com o futuro, né? É. Continua ouvindo e vai continuar ouvindo. Sim. Quem ignora a possibilidade de perder a audição pode entrar na estatística da Organização Mundial da Saúde. Para a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos podem desenvolver surdez precoce e zumbido no ouvido pela exposição prolongada e excessiva a ruídos altos. Marcos, 28 anos, passa 10 horas por dia no volume máximo. Seus ouvidos não resistiram ao excesso. Eu tenho menos 15 aqui e menos 12 aqui do lado esquerdo. Hoje, Lucas faz mestrado na área médica. Era baterista e abusou dos tímpanos. A conta chegou aos 26 anos. Meu ouvido está doendo bastante, estou escutando alguns zumbidos e veio piorando. O Ministério da Saúde alerta que a perda auditiva é gradativa e, na maioria das vezes, ela passa despercebida. Atitudes simples, como reduzir o volume da música e se proteger de ruídos altos do dia a dia, ou mesmo procurar um médico especialista, podem prevenir de que o problema chegue antes da hora. O SUS oferece todo o cuidado voltado para a saúde da audição. São 249 serviços de reabilitação do aparelho auditivo. De uma forma geral, recomendamos não utilizar mais do que 1 hora os equipamentos eletrônicos com um volume no máximo de 60% da capacidade máxima. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Tchau, tchau.